Número 17, nós vamos ler do verso 43 em diante. É uma história muito conhecida em meio aos cristãos, e o Senhor assentou em meu coração um recado do céu para as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 17, verso do número 43. Todos acharam? Amém? Você que não veio preparado com a sua Bíblia, você que está de repente sem ela, está aqui no telão, tá bom? Você que trouxe a sua Bíblia física, é importante que você leia. Você que está aí no teu smartphone, no teu tablet, essa é a tua oportunidade, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor assentou em meu coração, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, irmãos, que vocês entendam aqui que este é um cenário muito diferente. É um cenário de uma história muito conhecida, mas que certamente vai falar com você por diversas áreas da sua vida. Por isso que é muito importante que você entre na história junto comigo. O pastor sempre faz essa brincadeira aqui, olha, entra na história comigo. Por quê? Quando você entra dentro da história e começa a tentar de alguma maneira observar os detalhes que acompanham esse texto, você vai perceber Deus falando com você em áreas da sua vida. Você vai perceber Deus trazendo respostas para você. É muito importante que você entre comigo dentro da história. Eu quero hoje pregar debaixo de um tema, vença antes de lutar. É um tema interessante. Como assim, pastor? Vou vencer antes de lutar? Exatamente. Vença antes de lutar. No decorrer da mensagem, você vai perceber exatamente o que significa essa frase. Vença antes de lutar. A história que nós lemos aqui é a história de um homem pequenino, ruivo, Davi, que enfrentou um gigante enorme, maior do que ele, que esbravejava, que gritava. E aí Davi faz essa declaração que vocês acabaram de ver aqui. Ele dizendo, você vem a mim com um pau e com pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele diz, do Senhor é a guerra. Ele dizendo, rapaz, essa peleja aí, eu nem vou ter que pelejar. Você está afrontando o Deus vivo. E aí exatamente nesse momento que Davi, ele já entra como um vitorioso. Só que nós vamos entrar agora dentro dessa história e você vai entender exatamente por que é que tudo isso precisou acontecer. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, porque essa história não começa exatamente aqui. Então aperte teu cinto e venha comigo para dentro da história. 1 Samuel capítulo 16 começa quando o profeta Samuel ouve a voz do Senhor. Amados, eu quero que você entenda uma coisa. Antigamente, irmãos, ouvir a voz do Senhor era um privilégio. Era um privilégio, irmãos. Eu gosto de ver aqueles seriados que passam agora, que está passando na Record, que contam as histórias bíblicas. Eu sou fascinado, principalmente naquela parte, quando Deus abre os céus e fala, Josué. Eu falo, olha, isso era tremendo, né, irmão? Era maravilhoso, né? Samuel. Eu falo, meu Deus, né? Antigamente era assim, né? E um só ouvia a voz do Senhor. E um só era responsável por entregar o recado de Deus para o povo. E aquilo era um privilégio, irmãos. Pastor, por que você está querendo dizer isso? Porque hoje, irmãos, o véu se rasgou. Eu e você temos livre acesso a Deus, irmãos. Você não precisa só do pastor Edu. Deus pode chamar você pelo nome. O Senhor fala com você. Através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós temos acesso a Deus. Nós podemos orar e conversar com Ele. Abrir o nosso coração e ouvir a sua voz. Isso é tremendo, irmãos. Só que naquela época não era assim. Então fica imaginando Samuel em meio às suas lutas, às suas dificuldades, os seus desafios, e uma voz do céu bradando, Samuel. Eu falo, meu Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
E ele diz assim: até quando tu terá penas de Saul? Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Entrou comigo dentro da história? Se você entrou comigo na história, já está dizendo: quem foi que contou minha história para o pastor? Quem foi que falou? Alguém contou a minha história para ele, alguém mandou mensagem para ele. Foi para isso que você me chamou aqui? Não, é o Espírito Santo de Deus já falando com a tua vida. Até quando você vai continuar nesse caminho que você está andando? Até quando você vai enxergar novidade numa coisa que já está ultrapassada? Até quando você vai insistir com isso? Ele fala: até quando você vai continuar fazendo isso? Samuel, ouvindo a instrução do Senhor, percebe que Deus estava preparando um lindo e novo caminho para Israel. Que Deus estava preparando algo novo. Ah, meu Deus do céu, há um novo de Deus vindo direto à tua vida. Glória a Deus. Há um novo tempo de Deus vindo correndo na tua direção. Deixa eu lembrar você de uma coisa importante. Deus nos deu uma palavra para esse ano de 2026. Este será o ano da prosperidade, da abundância, da expansão para todo aquele que sentar, ouvir e obedecer à voz do Senhor. Só que isso, irmão, você precisa entender aqui, irmãos. Não é que é o ano da prosperidade, que você vai sentar agora no teu sofá e vai dizer: bom, é o ano da prosperidade mesmo, me dá o celular aqui que eu vou começar a fazer umas compras. Não é por aí não, irmãos. A prosperidade, lembra lá, o texto que Deus nos deu como referência para isso foi Lucas capítulo 5. Para Pedro viver uma pesca maravilhosa, irmãos, teve que suar, irmão. Teve que enfrentar desafios, lutas, lavar as redes, ter um encontro com o Senhor, emprestar o barco, sentar para ouvir a pregação, ter fé para obedecer à voz do Senhor, voltar com um monte de peixe a ponto da rede rasgar, chamar outros barquinhos, levar para a rede, abrir mão e escolher a melhor parte. Irmãos, teve que suar. A prosperidade de Deus, que é a ausência de necessidade, está disponível nesse ano de 2026. Mas isso não quer dizer que nós teremos ausência de lutas, de dificuldades. Você vai ter que batalhar, suar, estudar, se esforçar. Você vai ter que ir lá buscar aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Compete a nós irmos lá e tomar posse, buscar. Sabe o que eu vejo, irmãos? Um cheque. Sabe na época do cheque? Isso é coisa de pastor das antigas. Um cheque em branco. Um cheque, irmãos. Imagina lá o cheque, um valor em branco, em teu nome. Não está cruzado. O que isso quer dizer? É só ir lá e sacar. Tá tudo, está disponível para você. Nesse ano de 2026. Tuas bênçãos. Aquilo que você está pedindo para Deus em oração. É o Senhor dizendo: está pronto. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Então eu quero que você entenda, irmãos, que 2026 será o ano da prosperidade. Mas nós teremos que lutar, que batalhar. A Bíblia diz que Samuel, ouvindo a voz do Senhor, percebeu que Deus estava dizendo: ó filho, eu tenho algo novo aí para Israel. Vai até Belém. Vai lá. Eu já separei um. E você vai ungir como rei de Israel. Novo rei de Israel. Ah, meu Deus do céu, irmão. A Bíblia diz que Samuel foi até a casa de Jessé. E chegando na casa de Jessé, havia muitos irmãos. O primeiro que veio, chamado Eliabe, tinha porte de uma pessoa que ele já fazia parte do exército. Ele tinha porte de rei. Imagina só, irmãos, ele tinha postura de rei. Aí a Bíblia diz que Samuel disse: é esse, só pode ser esse. É esse o rei. Do céu bradou uma voz de novo: Samuel. Não é este Samuel. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Você olha o exterior, mas eu olho o coração. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem coisa que Deus está tirando do teu caminho. Tem coisa que Deus está dizendo: não é para fazer. Tem coisas que Deus está fazendo: não é o tempo ainda. Tem coisas que Deus está dizendo: não se associa, não se alia, não faz aliança. Sabe por quê? Porque você olha o exterior, mas só o Senhor conhece o coração. Aquilo que você acha que é perda, Deus está chamando hoje de livramento e está entregando uma revelação para você. Ele está dizendo assim: eu estou te entregando um grande livramento. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, que eu fico imaginando Samuel quando eu vi isso. Você está olhando com os olhos carnais. Eu não olho como você. Não é esse. Irmão, se eu tomo uma invertida dessa, eu já fico até com vergonha. Aí vem o próximo, ele fica olhando e vai passando todos os mancebos, passam todos os filhos. E Deus não em nenhum momento se revela dizendo: é este. Até que Samuel faz uma pergunta: acabaram-se todos os jovens? Não tem mais ninguém? Não está faltando mais ninguém? Ele fala: falta um menor que está no campo trabalhando, está apacentando as ovelhas. E ele fala: manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que é teu em 2026, ninguém vai tomar. Ninguém.
Não adianta se apressar, sair correndo, querer pegar, passar a perna. Contra os escolhidos do Senhor não cabe encantamento, olho de inveja, não cabe, irmão. Não vai pegar em você. O que Deus tem para você, irmão, é teu e pronto. Não se preocupe, apenas confie no Senhor. Ele fala assim, manda buscar, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Ah, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Eu estou esperando ele vir. Pode vir aqui. Davi chega, irmãos, franzino, baixinho, ruivo, de boa aparência. E aí o Senhor fala, é esse. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez, minha irmã, nem você ainda percebeu as qualidades que você tem. Porque talvez você se olhe no espelho e faça exatamente como Samuel. Você só olha o teu exterior, mas o Senhor conhece o teu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Glória a Deus. Você, dentre muitas pessoas, recebeu uma palavra profética aqui dentro dessa casa, de que 2026 será o ano da prosperidade de Deus. Amém. Sabe, irmãos, esses dias eu estava sentado com alguns homens de Deus, eu fiquei perguntando por curiosidade, qual foi a palavra profética que o pastor lançou lá na igreja? Aí um falou, oração. Eu falei, e qual foi a palavra profética que lançou? Reconciliação. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque o Senhor separou um povo, escolheu, para dizer sobre vocês, será o ano da prosperidade, da abundância, será o ano da expansão. Você é um escolhido do Senhor. Você não está aqui por acaso. Sabe o que é interessante? Davi estava trabalhando, irmãos, e essa é uma desculpa que todos nós temos. Não, Senhor, quando chegar a hora, quando chegar o tempo, eu ainda sou muito jovem, é que eu ainda estou trabalhando, é que eu tenho muito trabalho, eu não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não chama desocupado. Deus tem compromisso com quem é responsável. Você está aqui porque o Senhor sabe que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa que se dedica, que trabalha, que se esforça para pagar suas contas. Você, dona de casa, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido. É com você que Deus está falando. Deus está dizendo, eu escolhi você. Aí você pode dizer, mas olha para mim, Senhor. Aí você está se olhando como? Olhando no espelho, só se for. Mas Deus está olhando o teu coração. Porque o Senhor não mede como nós medimos. A medida do Senhor é diferente. Aí o Senhor fala, é esse, unge ele. Aí ele é ungido na presença dos irmãos. Ele é ungido na presença da família. Sabe o que significa? O que Deus tem com você vai começar primeiro em casa. Não adianta, irmãos. Eu tive um encontro com o Senhor, vem para a igreja, faz a obra, trabalha, faz tanta coisa, e em casa continua sendo a mesma coisa. Não. O que Deus tem com você vai começar primeiro em casa. A unção, irmão, os primeiros a perceber, os primeiros que vão receber, os primeiros que vão entender o que Deus está fazendo vão ser os da tua casa. Na tua casa, na tua família. Teus filhos vão dizer, papai mudou, mamãe mudou. Estou percebendo que agora a minha filha está diferente. Filho, está tudo bem? Está tudo bem. O que está acontecendo? Não, é que eu estou indo na igreja. Eu agora entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia. Eu tive um encontro com o Senhor. Sabe, irmãos, começa primeiro em casa. Aí Davi recebe uma unção, e a unção significava, sabe o quê? Você será rei de Israel. Olha só, você será rei de Israel. Fica imaginando Davi, eu e as ovelhas que eu tenho lá para cuidar. Você será rei de Israel. Sabe, irmãos, de repente você é uma dessas pessoas que de repente está se deparando com essa promessa que Deus te fez na virada do ano e está se perguntando, ano da prosperidade, mas trabalhando ou não estou trabalhando, com a família que eu tenho, com os problemas que eu tenho vivenciado, sabe, irmão, que é interessante? Davi não saiu dali, irmãos, de repente com o nariz empinado, cheio de orgulho, dizendo, agora sou rei, hein? Cuidado, hein? Não mexe comigo não, hein? Davi continuou levando a vida da maneira como ele sempre fez. Sabe o que você tem que fazer com uma promessa que Deus te fez? Continue se esforçando, trabalhando, orando, lendo, fazendo teu devocional, vindo para a igreja, levando a sua vida como você sempre fez. Por quê, irmãos? A bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Desde que você seja aquela pessoa que senta para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Sabe, irmão, que interessante que é? Davi continuou fazendo tudo que ele fazia antes. Ele continuou apacentando as ovelhas, cuidando de tudo, mas sobre ele carregava uma unção. Havia uma unção sobre a vida dele. Ele recebe a unção e continua levando a sua vida normalmente, mas sabendo exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente o que Deus havia derramado sobre a vida dele. Você sabe o que é que Deus derramou sobre a sua vida? Você tem noção daquilo que Deus está confiando em tuas mãos?
A Bíblia diz, irmãos, que Davi continuou levando a sua vida normalmente, até que chegou um tempo em que seus irmãos mais velhos se alistaram no exército de Israel para pelejar contra os filisteus. A guerra estava lá já para começar, irmãos. E sabe o que é interessante? Naquela época de guerra, eu também gosto de ver esse filme medieval, era muito bacana, né? Aí vinham os exércitos, eles acampam num determinado local, eles sitiam a cidade e eles estão dando um recado. É guerra, hein? É guerra, eu quero guerra, hein? É guerra, hein? Vocês se preparem. Aí eles vão lá, montam aquele exército esperando. A outra cidade, quando vê aquilo, fala, ó, sitiaram a cidade, eles vão guerrear também. Aí há um respeito tremendo. Aí vai os líderes, só os líderes, vão conversar um com o outro. Se fosse nos dias de hoje, mano, não ia dar certo isso aí não. Aí eles vão lá, conversam. Olha, eu vou guerrear, vai mesmo? Não, vou sim, tu vai ver, lá, tal hora eu tô lá. Então tá bom, vou te esperar. Aí vai embora, irmão. O que é interessante aqui, irmãos, é que quando eles vão se guerrear, a Bíblia diz que eles vão para o vale de Socó, Israel está num outro... Então eu quero que você imagine um vale, tá bom? Aí Israel está numa ponta e os filisteus estão em outra. Então há um vale e aí está cada um numa ponta. As fileiras de exército apontado. E aí fica naquela, um esperando a reação do outro. Quando de repente, lá dos filisteus, desceu um gigante chamado Golias. A Bíblia diz que ele era um homem, irmãos, alto, forte. A sua lança, sua espada, irmãos, era algo... E pense em algo totalmente fora da realidade. E eu fico imaginando, irmãos, o exército pensando, como é que a gente vai guerrear com esse cara? Se eu sair correndo perto dele, ele me der uma espadada, ele vai me cortar no meio. Se ele lançar a lança e ela me acertar, vai me atravessar. Se eu for para cima dele, irmão, e der uma espadada nele, irmãos, eu não vou fazer nem... Agora, se ele me der uma espadada ou tentar defender, vai cortar a minha espada e eu também. Aí eles começam a olhar para o gigante de uma maneira que eles não conseguiam enxergar, sabe, uma forma de sair vitoriosos. E é exatamente isso que eu quero chamar a tua atenção aqui. Nós estamos no mês de janeiro, já daqui a pouquinho está terminando janeiro. Este é o ano da prosperidade de Deus. E de repente você está se deparando com um grande desafio. Um gigante que pode ter se levantado contra a tua vida. E você dizendo, como é que eu vou resolver? É uma dívida que parece impagável? É uma enfermidade que parece incurável? É uma situação familiar que parece que não tem jeito? É um casamento, é um relacionamento, é alguma coisa que está mexendo com você e de repente está tirando você do eixo a ponto de, sabe, deixar de olhar para a promessa e colocar os teus olhos, o teu foco no tamanho do gigante, do desafio que você está enfrentando. É uma dívida, eu não sei, irmãos. Você sabe o que o Senhor está falando com você. E aí você olha, de repente, a promessa que Deus te fez é um sonho. Olha, esse ano eu vou me casar, eu vou estudar, eu vou comprar minha casa própria. E de repente você se viu agora numa situação onde um desafio, um gigante chegou. Se colocou em pé diante de você. E sabe o que é pior, irmãos? A Bíblia diz que ele afrontava o exército de Israel. Ele começa, irmãos, fazendo a seguinte apelação. Dai-me um homem só, para guerrear comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Agora, se vocês vencerem, nós seremos vossos escravos. Dai-me um homem só. Quem esteve aqui, irmãos, no culto em que o pastor Samuel ministrou, ele trouxe uma revelação tremenda acerca desse texto, exatamente desse pedacinho que eu acabei de contar para vocês. Olha a estratégia do inimigo. Dai-me um homem só. Porque, irmãos, eu tenho hoje 48 anos. Eu sei, parece mais, mas é 48. Por isso que de vez em quando eu faço essa escova no cabelo para não aparecer os cabelos brancos. E sabe, irmãos, na época que eu era criança, irmãos, a gente dizia, tu é grande, mas não é dois, não. Nós somos em 3 irmãos. De vez em quando acontecia alguma coisa, ia os 3 para cima do grande e falava, agora eu quero ver. Imagina só, irmão, se o exército todo vai para cima do gigante. Fala, tu vai acertar 2, mas uma hora a gente te derruba. Só que a estratégia do inimigo e a afronta que ele fazia era, dai-me um homem. Era ele dizendo, vamos ser justos, manda um só. Dai-me um homem. E qual que é a estratégia aqui do inimigo? É tirar você do grupo. É fazer com que você saia do meio da sociedade, que você saia do meio dessa família, porque aí ele te separa, e separado você vira um alvo fácil. A chance dele guerrear e de repente ele ganhar essa batalha, ela passa a ser maior, o percentual de chance dele aumenta quando você enfrenta uma batalha sozinho. Por que eu fiz questão aqui, meus irmãos, direcionado pelo Espírito Santo, de pedir a você para se colocar de pé comigo para orar pela vida da dona Alessandra? Porque todos nós juntos, irmãos, orando em comunhão, irmão, todos nós unidos num só propósito, falando uma só língua, irmão, não tem capeta que segure. O problema é quando a gente quer, o inimigo nos separa.
Ele coloca lá uma situação, uma fofoca, uma discussão, ele inventa uma mentira, e ele te coloca para fora, e aí você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu agora não quero mais saber de igreja não, eu agora vou assistir culto em casa sozinho. Pronto, é aí, irmão, que o inimigo te pega. Ele fala assim, eu quero um só para guerrear comigo. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós oramos um pelos outros, nós adoramos juntos, nós recebemos uma palavra, nós entramos em oração, irmãos. A Bíblia diz que Deus opera onde há união, estamos todos unidos aqui num só propósito. Aí a Bíblia diz que Israel caiu nesse conto e está lá tentando achar um homem para guerrear contra ele. E sabe o que é interessante? Ele ficou 40 dias afrontando o exército de Israel. Não tem homem aí. Não tem homem aí para me enfrentar. Quer saber? Vocês vão perder, já perdeu, não tem jeito. E é exatamente como o inimigo das nossas almas costuma fazer. Sabe o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está tentando vencer a batalha antes de lutar. Como assim, pastor? Ele está tentando entrar na mente do exército de Israel. E é exatamente esse o recado que eu quero trazer de Deus para a tua vida. A vitória começa aqui, irmãos. É por isso que o tema da mensagem é vença antes de lutar. O inimigo está tentando 40 dias entrar na mente do exército de Israel, dizendo, você vai perder, não vai acontecer. E de repente você entrou aqui debaixo de uma acusação dessa. O inimigo dizendo, não vai voltar para casa, vai separar, não tem jeito, não vai dar certo, vai perder, não vai conseguir pagar, não vai dar tempo. E você está nessa situação, já entrou perdendo porque a tua mente está confusa, você já não consegue nem lembrar daquilo que Deus falou com você. Você dorme e acorda pensando no problema e na afronta que o inimigo fica todo dia na tua mente, tentando nos teus ouvidos dizer, não vai dar certo. Isso não é para você. Larga, abandona, deixa, fecha as portas, não é para você, não vai acontecer. 40 dias afrontando o exército de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que já tinha homens indo embora, dizendo, eu que vou embora, eu não vou aguentar isso daí não, eu que não vou enfrentar esse homem. Alguns do exército de Israel já estavam começando a debandar. É exatamente isso que o inimigo quer, que você entregue os pontos, que você diga, quer saber, não vai dar não, quer saber, eu desisto. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te encorajar, dizendo, filho, não entregue os pontos, filho, não desista. A Bíblia diz, irmãos, que ele está lá afrontando, até que Davi... A Bíblia diz que Jessé pede ao seu filho e fala assim, filho, vai lá saber como é que estão os teus irmãos. Leva essa comidinha aqui para eles aqui, ó. Aproveita também, leva isso aqui para o comandante do exército, entrega para o comandante do exército. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Provérbios hoje, Provérbios capítulo 18, se eu não me engano, no verso 16. O presente alarga o caminho e te faz sentar na presença do rei. O que isso quer dizer, irmãos? Que já desde aquela época, o presente era a melhor forma de se conectar com alguém. Isso aqui é um recado de Deus para algumas pessoas que estão aqui. Eu não sei como chegar, eu não sei nem como é que eu vou pedir perdão, não sei nem se vai me receber. Um presente pode acariciar o coração de tal forma que aquilo que você tem para resolver pode ser resolvido antes de você abrir a tua boca. Mas eu quero que você entenda que o presente não é aquilo que você acha, é aquilo que a pessoa precisa. Quando você entende exatamente o que a pessoa está precisando e você se antecipa e usado pelo Senhor, você vai lá e presenteia, o coração da pessoa se prepara para aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Amém. Quando Jessé fala para os seus filhos, leva um presente, ele está dizendo, filho, eu quero saber a notícia dos meus filhos. E só tem uma pessoa capaz de me dar uma informação certinha de como é que está a situação, o comandante do exército. Leva um presente para ele. Leva para os teus irmãos e entrega para ele também. Eu preciso saber notícia dos teus irmãos, como é que está a situação lá na guerra, lá eles estão lá, e eu estou sem notícia, não é igual hoje, irmão, tem um WhatsApp, você está aqui, tira uma foto do culto, fala, estou aqui, ó, semana começando bem, glória a Deus, tira uma foto, marca lá a igreja, está ótimo. Na época não tinha. A Bíblia diz, irmãos, que Davi saiu, e quando ele chegou lá, irmãos, para entregar a comida dos irmãos e o presente do chefe, ele começa a escutar a afronta. Está lá o homem gigante gritando, dai-me um homem, dai-me um homem. Um homem em Israel para me enfrentar. A Bíblia diz que Davi, quando viu aquilo, perguntou, o que é isso aí que está acontecendo? Isso aí é o gigante filisteu que está afrontando o povo, o exército de Israel. É mesmo? Ele está enfrentando, não tem ninguém que queira enfrentar ele. É sério isso? É isso mesmo. E vou te dizer mais, hein? O rei falou, escute isso daqui. O rei disse que quem enfrentar ele vai ser abençoado com riquezas. Aleluia. A mão da princesa e isenção de impostos. Você consegue pegar isso daqui, irmãos? Olha só, a riqueza, irmãos, é uma das
várias etapas ou várias fases da prosperidade. Ele está dizendo assim, eu vou dar riqueza à mão da princesa, ou seja, vida conjugal, emocional resolvida. E isenção de impostos, ele dizendo, você nunca mais vai ter que se preocupar com uma dívida. Ai, meu Deus. Você consegue perceber isso daqui, irmãos? A tua bênção está logo ali, depois desse grande desafio. E o inimigo está tentando fazer você desistir. O que Deus tem para você está bem depois do desafio. O que você tem que fazer agora é encorajar hoje. Hoje o Espírito Santo quer nos encorajar aqui. Amado, escute isso, irmãos. Davi ouviu, falou como é que é. Me conta de novo. Irmão, se você for olhar o texto, Davi chega a perguntar umas 2 ou 3 vezes. Ele pergunta, me conta de novo. Alguém fala, eu vou repetir para você. Saul disse que quem se candidatar a enfrentar, não é nem vencer, a enfrentar esse gigante aí, vai receber riquezas à mão da princesa e isenção de impostos. Um dos irmãos dele, quando vê a cena, fala, ei, o que você está fazendo? Larga de ser presunçoso. O que você tem feito com as poucas ovelhas que tem lá da casa do nosso pai? Eu bem conheço a tua presunção. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém de dentro tentando, de alguma maneira, atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Quando o inimigo das nossas almas, ele quer de alguma maneira nos neutralizar, a cartada da manga, o coringa, é usar quem está perto para tentar afrontar você. Porque uma coisa é alguém passar na rua dizendo, tá indo para a igreja, isso aí não vai dar em nada, hein? Outra coisa é alguém que te conhece. É alguém que você ama dizer, para com isso que isso é fogo de palha. Sabe, irmãos, o irmão mais velho foi lá e começou a caluniar ele. Falou, meu próprio irmão. Ele chega a dizer assim, para com isso, que loucura é essa que você está dizendo? E sabe o que é interessante? Olha só o que Davi faz de novo. Ele acabou de ser afrontado, irmão Rogério. Ele acabou de ser afrontado, Tiana. Aí ele fala para o irmão, para com isso. Aí ele repete de novo a pergunta, o que vai ganhar mesmo? Se fosse eu lá e falar, tá doido, Davi? Tá maluco? Não, ele não tá maluco não, irmão. Quem tá maluco somos nós. Por quê, pastor? Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que Davi estava fazendo? Pegando impulso. Como assim, pastor? Sabe o que ele estava fazendo? Deixa eu visualizar. Eu quero visualizar. Fala para mim porque eu quero visualizar. Eu quero visualizar eu rico. Eu quero visualizar eu casado com a princesa. Ainda bem que eu estou casado com a minha já. Eu quero visualizar eu casado com a minha princesa. Eu quero visualizar eu isento de impostos e nunca mais ter que me preocupar com conta para pagar. Deixa eu visualizar. Fala de novo. Fala. Eu vou, hein. Ah, eu vou para cima. Ah, eu pego. Ah, irmão. Ele está pegando impulso, irmão. Se tem uma coisa, irmãos, que pode fazer dar ânimo para você, é você olhar, irmãos, para depois do desafio. É você olhar dizendo assim, meu Deus do céu, cara, uma festa de casamento tá caro demais. Mas vou falar, hein, depois que eu casar, hein, lua de mel, família, vou pagar, hein. Quantas vezes eu vou pagar. É você olhar e dizer assim, pô, mas construir uma casa, meu Deus do céu, que é isso? Eu pensei que eu ia gastar 1, tô gastando 2, meu Deus, mas tu pensa assim, não, mas quando estiver pronta, pô, tô aqui imaginando, hein, no meu quarto, mano, uma telona, hein, poxa, o ar-condicionado ligado, não, eu vou, vai dar certo, eu vou conseguir. Você pega impulso quando você começa a visualizar o que tem depois do desafio. Você começa a se animar, você começa a ganhar coragem, a tua fé aumenta. Ah, mas estudar dá muito trabalho. Ah, meu Deus, faculdade de medicina. Eita, é tantos anos, depois ainda tenho que fazer residência. Aí depois você para e pensa, mas quando eu tiver com jaleco branco e a minha família dizendo, doutora, parabéns. Você fala, não, mas eu vou enfrentar. Sabe o que Deus está chamando a nossa atenção aqui nesta noite? Comece a visualizar aquilo que Deus já disse que vai fazer na tua vida. Comece a visualizar agora. Você chegou aqui desanimado porque você ainda não fez isso. O Senhor está nos chamando a exercitar a nossa fé. Você consegue imaginar? Olha, você consegue ver a cena? Imagina a cena, teus filhos aqui adorando o Senhor Jesus no altar. Tem algumas pessoas que a lágrima até cai dos olhos. Fala, ai meu Deus do céu, eu estava pensando em parar, não vou parar mais não. Eu estava pensando em nem vir mais para a igreja, não, mas agora acho que eu vou sim, eu vou continuar orando. Pensa no teu marido pregando, no dia que eu vier aqui dizer, vamos orar, o irmão vai pregar, teu marido. Pense no dia que Deus levantar a tua esposa e dizer, ela que agora vai louvar, vai pregar, ministro de louvor. Você consegue visualizar isso? Pense no dia em que você vai chegar em casa e vai dizer, amor, vamos fazer um churrasquinho hoje. Por que, amor? Quitei a casa, quitei a casa. Você consegue visualizar, irmão? Você consegue visualizar o choro do bebê? Aleluia. Você consegue visualizar
Você consegue sentir o cheirinho do talquinho? Então não desista das promessas que Deus fez para você. Não desista daquilo que o Senhor falou que vai fazer. Davi pega impulso, repete de novo. Ai, como é bom ouvir isso. Isso é música para os meus ouvidos. Repete de novo, repete. Como é que é? Repete de novo. Avisa. Na terceira ele falou, avisa Saul que eu vou. Eu vou para cima dele. Pode deixar que eu vou enfrentar ele. As pessoas olham para ele e falam, menino. Fala, não, deixa que eu vou. Ele é apresentado a Saul, fala, ó, chegou o candidato. Saul dá até um respiro, fica imaginando, ufa, que alívio. Manda entrar o candidato. Quando vem lá ele, sou eu. Você sou eu. Sabe, irmão, qual o problema? Todo mundo está duvidando do que você é capaz. Até aí tudo bem. O problema é quando você também duvida que você é capaz. Sabe, irmãos, as pessoas duvidarem daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, tudo bem. O que não pode é você mesmo duvidar. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que às vezes eu falo, eu acredito mais em você do que você mesmo. Duvidando daquilo que é mesmo capaz de fazer. Davi entrou convicto. Saul falou, você, sou eu mesmo. Não adianta tentar me convencer do contrário, sou eu mesmo, eu. Mas você é um menino. Você não pode enfrentar esse homem é experiente, é um guerreiro, não pode. Ele falou, não, eu vou, eu sim, sou eu sim. Não pode, menino. Ele falou, sou eu e vou contar uma história para você. Senta aí que eu vou contar um negócio para o senhor. Quando eu era mais jovem, um dia, um leão tentou roubar ou pegar as ovelhas do meu pai. Eu peguei o leão pela barba e arranquei a ovelha de dentro da boca dele. Vou te contar mais, senta aí. Um dia um urso também tentou contra as ovelhas de meu pai. Eu enfrentei o urso e prevaleci. Deus me deu livramento sobre todos eles. E também me dará livramento sobre esse filisteu. Aleluia! Pastor, não entendi, desenha para mim, vou desenhar para você. Você já enfrentou lutas maiores e Deus te deu a vitória. Não é agora que Ele não vai deixar você na mão. Você já passou por muita coisa. Se eu desse o microfone aqui para você, você ia dizer, pastor, já passei fome, já passei necessidade, já dormi no relento. Pastor. Você ia contar aqui uma história, irmão, que daria um livro. E Deus está chamando a tua atenção para dizer, você já enfrentou coisas maiores. Erga a tua cabeça, se levante. Eu sou contigo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Oh! Glória a Deus. E a Bíblia diz que Saul olha para ele e fala, então tá bom, menino. Vai, que o Senhor seja contigo. Davi fala, eu vou mesmo. Eu vou. E vou te falar, daqui a pouco eu volto, hein? Para buscar minha recompensa. Porque eu quero o que é meu. A Bíblia diz que Saul fala, não, mas antes coloca a minha armadura. Cuidado com isso, vencedor. Cuidado com isso, vencedora. Deus já falou que esse é o ano da prosperidade. É o ano da prosperidade, da abundância. É o ano da expansão para todo aquele que sentar, ouvir e obedecer. Você não precisa da armadura de ninguém. Você não precisa copiar ninguém. Você não precisa fazer. Você só precisa sentar, ouvir e obedecer a voz do Senhor. Você não precisa. Não deixe ninguém colocar sobre você uma armadura que não é sua. Não deixe ninguém querer, imputar sobre você o que é que você tem que fazer, como tem que fazer. Se tudo que você precisa é seguir a direção que Deus está dando para você. Porque às vezes Deus vai dar uma direção para você que é contrária a tudo aquilo. Irmãos, era uma loucura para todo mundo. Eu imagino os soldados do exército dizendo, você que vai enfrentar ele? Meu, tão perdido. Tão perdido. Eu fico imaginando eles balanceando a cabeça dizendo, tão perdido. Imagina, irmãos, Davi foi na contramão de tudo. Porque ele sabia exatamente o Deus que ele servia. Não deixe ninguém colocar uma armadura em você. Não deixe ninguém colocar cabresto em você. Não deixe ninguém mandar em você. Não deixe com que ninguém tenha uma autoridade sobre a tua vida maior do que aquela que exerce o Senhor. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós dizemos que a partir de hoje eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Não se deixe enredado por doutrina de homens. Não se deixe enredar por doutrina de homens. Está na palavra? Tá, então eu sigo. Não está na palavra? É homem. Então eu não vou orar a Deus e não quero. A Bíblia diz que Davi até colocou, irmão, sabe uma questão de educação? Ele colocou a armadura quando ele tentou andar, irmão. Imagina, a Bíblia diz que Saul era maior do que ele, mais forte. Ele tentando andar com aquela armadura, irmãos. Não dá não. Toma aqui, de volta.
Eu vou com aquilo que eu tenho. Meu Deus do céu, há um recado de Deus aqui para algumas pessoas. Ele falou, eu vou com aquilo que eu tenho. Deus vai te dar vitória, vai te fazer prosperar, vai te tirar da dívida, vai resolver tua situação familiar, vai tomar tuas emoções, vai resolver a tua vida com aquilo que você tem. É o que você tem nas mãos que Deus vai usar para mudar a tua história. Davi falou, eu vou com o que eu tenho na mão. Uma funda, um alforje, um cajado, é isso que eu vou, é assim que eu sou. A Bíblia diz que Davi vem andando, para no ribeiro, pega lá as suas pedrinhas, 5 pedrinhas, irmãos, no ribeiro. Ele coloca as pedrinhas no alforje, irmãos. E aqui, irmãos, é profético, sabe, irmãos? Porque eu fico imaginando Davi dizendo, eu vou pegar 5, porque se o gigante tiver algum irmão, o pai, a mãe da família, vai todo mundo, porque eu não vou errar não, eu sei exatamente o que Deus tem comigo. E eu quero que você entenda uma coisa aqui, irmãos, porque o que é que estava dando tanta convicção para Davi assim que ele ia vencer? Como é que Davi tinha tanta convicção de que a vitória era dele? Como é que ele fala, eu vou enfrentar, eu vou e pronto? Porque eu imagino, irmãos, que também não era só... É claro que, olha só, irmãos, a promessa de Saul, a recompensa de Saul ajudou. Mas até aí, irmão, chega um ponto, imagina só alguém dizendo, pula do precipício que eu te dou uma casa nova. Você fala, eu vou. Aí você fala, não, mas não vou não, porque eu não tenho asa. E se eu cair? E se eu me esborrachar lá embaixo? O que fez Davi, na hora que ele desceu mesmo, começou a descer o vale e viu o gigante de perto e disse, agora estreitou, hein? Agora eu falei que eu vinha. O que fez Davi acreditar na vitória? Eu vou dizer para você o que fez Davi acreditar na vitória. Foi o fato dele ter visto Samuel derramar uma unção sobre a vida dele, dizendo, tu serás rei de Israel. Aí eu fico imaginando Davi dizendo, se eu vou ser rei de Israel, como é que eu posso morrer agora? Se eu vou ser rei de Israel, se Deus já me separou para ser rei, como é que eu vou morrer? Você não está entendendo, né? Se Deus falou que é o ano da prosperidade, como é que eu vou fechar a empresa? Se Deus está falando que é o ano da prosperidade, como é que eu vou perder a casa? Se Deus está falando que é o ano da prosperidade, como é que eu vou ser mandado embora? É você acreditar na promessa a ponto de você se encorajar dizendo, não. Não vou não, eu vou para cima porque a vitória é minha, não vou perder não. Porque Deus já me disse, eu tenho uma palavra profética, há uma unção de Deus sobre a minha vida, há uma revelação de Deus sobre a minha vida. Porque a unção, irmãos, era uma revelação de Deus. Ele dizendo, eu sou rei, eu nasci para ser rei, eu vou ser rei de Israel, não tem como eu perder. Não tem como, onde já se viu? Vamos enterrar Davi, o rei de Israel. Não tem como. Deus falou que eu ia ser rei. Eu sou novo ainda, mas Deus falou que eu vou ser rei. Eu imagino olhando para o gigante, tu não sabe de nada, inocente, tu vai perder, tu nem sabe quem eu sou. Ele vai para cima do gigante, irmãos, com a pedrinha lá, com o alforje e com o que ele tinha na mão. A Bíblia diz que quando o gigante olhou para ele, falou, não, um menino com um cajado na mão. Aí a gente vai para o texto que a gente acabou de ler. Ele diz, eu sou algum cão, por um acaso, para você vir a mim com pedra e com um pau? Meu pai tem 80 anos. Quando ele vai fazer caminhada, ele anda com um cabo de vassoura. Eu falo, o que é isso, pai? O senhor não precisa de bengala? Ele fala, para acertar os cachorros que vêm me morder. Eu falo, meu Deus, pai. Meu Deus, pai, em nome de se converte, pai. Ele fala, não, os cachorros vêm avançar em cima de mim, eu tenho que ficar com a minha bengala para me espantar eles. Eu fico imaginando, irmão, quando o gigante olhou e falou, eu sou algum cão para tu vir comigo com pedra e pau? Ah, eu vou estraçalhar você. Aí o gigante ficou mais bravo ainda, irmão. Eu fico imaginando, irmão, por isso que eu gosto de entrar na história. Se eu pudesse entrar na história, sabe o que eu ia ver agora? Um gigante babando, espumando, dizendo, eu te pego. Ah, agora eu te pego. Agora eu vou te estraçalhar. E Davi? Tô nem aí, puta. É agora que eu entro, irmão, no tema da mensagem. O gigante afrontou. O gigante gritou. O gigante falou, eu vou fazer. Aí Davi não deixou com que o gigante entrasse na sua mente. Ele venceu a batalha antes de lutar. Porque eu imagino, irmão, que quando Davi começou a esbravejar dizendo, ei, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, nessa hora eu imagino o gigante engolindo a saliva, dizendo o quê? E vou te dizer mais, hoje mesmo... vou arrancar tua cabeça e vou entregar as aves do céu. E esse exército de filisteu hoje mesmo vai perder a batalha. A Bíblia diz que o gigante, quando ouviu isso, foi para cima de Davi. E o texto diz, e Davi se antecipou. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos?
Fé, coragem para se antecipar. Sabe, irmão, para de ficar esperando a resposta de alguém. Se antecipa, vai na frente, sai na frente, declara, eu vim buscar, vai acontecer, já deu tudo certo. A Bíblia diz que Davi se antecipou. Ele foi na frente, saiu na frente. Eu imagino a cena. Sabe o que eu acho, irmãos? Que o exército de Israel, quando viu a cena, fez assim, ó. Ixi. O exército de Israel, ixi. Tem muita gente fazendo isso, sabia? Você passa dizendo, vou para a igreja. Alguém fala, ixi, não vai dar nada isso aí não. Às vezes não sabe de nada. Há uma promessa de Deus depositada em tua vida. Davi fala assim, ó. Você afrontou não a mim, mas o Deus de Israel. Isso é forte, irmãos. Hoje eu recebi uma palavra falando sobre isso. As afrontas que estão fazendo sobre ti, por conta da promessa que você acredita que vai acontecer na tua vida, não estão sendo derramadas sobre você, mas sobre o Deus que escolheu você. A Bíblia diz, irmãos, que Davi saiu na frente. E ele pegou lá a sua pedrinha, a sua funda, e ele lançou a sua funda, a sua pedra. Ele diz, antes de partir para a guerra, ele fala, do Senhor é a guerra. É ele dizendo, Senhor, agora é contigo. Nesta peleja, você não vai ter que pelejar. Deus vai guerrear por você. É ele dizendo, Senhor, guerreia por mim. O que eu tenho está aqui. A Bíblia diz que ele pegou a pedra, a funda e lançou. E a Bíblia diz que ela cravou na testa do gigante. Sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Você pode aqui me explicar, por favor? Alguém aí da física pode me explicar como que alguém toma uma pedrada na testa, que finca na testa, e em vez de cair para trás, cai para frente? Quem derrubou não foi a pedra, foi a mão do Senhor. Você consegue entender isso daqui, irmãos? O que vai acontecer, irmãos? Você está olhando para o gigante, Deus está dizendo, filho, eu só preciso que você se coloque à disposição. Eu só preciso que você enfrente. Eu só preciso que você tenha coragem. Eu só preciso que você siga o plano. Eu só preciso que você acredite na promessa. Quem vai derrubar o gigante é o Senhor. O gigante caiu. Mas aí Davi teve que fazer a parte dele. Como assim, pastor? Lembra que ele falou? Eu vou cortar a tua cabeça. A Bíblia diz que Davi vai lá, irmãos, e essa é uma parte que eu imagino que não foi fácil. Davi sobe no gigante, imagina, irmão, subindo no gigante, pegando a espada de Golias, pesada, segurando a cabeça. Essa é uma cena para menores de 18, por favor, põe a mão no rosto, tapa o ouvido aí, não sei. Ele corta a cabeça do gigante. Essa é uma parte difícil, irmãos, porque agora não dependia mais de Deus. É Deus dizendo, o gigante já caiu, agora é com você. Essa era a parte que Davi tinha que fazer. Aquilo que Deus tem para fazer, irmãos, Ele já fez, irmãos. Ele já fez na minha e na sua vida. Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Agora existem situações, circunstâncias, existem ações, existem movimentações que somos nós quem temos que fazer. Davi é que tinha que cortar a cabeça do gigante. E sabe por que ele tinha que cortar a cabeça do gigante? Era uma forma dele dizer para Israel, o gigante caiu, e o que eu vou fazer agora é cortar o mal pela raiz. É ele dizendo, este mal não vai mais se levantar contra nós, porque hoje mesmo eu vou arrancar a cabeça dele. É ele cortando o mal pela raiz. Tem coisas que somos nós quem temos que fazer. Eu não sei o que é que está fazendo você pecar. Eu não sei o que é que está fazendo você, de repente, titubear em dois pensamentos. Eu não sei o que é que está atrapalhando você na tua caminhada. Eu não sei o que é que está interferindo em você acreditar na promessa que Deus te fez. O recado do Senhor é, o gigante já caiu, vai lá e faz a tua parte. Corte a cabeça, corte o mal pela raiz. Davi voltou para Saul com a cabeça do gigante, dizendo, está aqui. Agora eu quero receber aquilo que é meu de direito. E eu quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. Este será o ano da prosperidade. Não se assuste com os desafios e com os gigantes que têm se levantado diante de você. Se coloque na posição de alguém que está carregando uma promessa de Deus. De alguém que recebeu uma revelação do céu. Comece a visualizar o cumprimento da promessa lá na frente. Pegue gás, pegue ânimo, enfrente os seus desafios. Não deixe o inimigo das nossas almas vencer você antes mesmo de lutar. Não deixe ele entrar na tua mente. Não deixe os maus pensamentos tomar você. Não deixe com que os maus pensamentos tragam medo em teu coração, porque o medo ele tem o poder de paralisar você. Mas se hoje mesmo você crer naquilo que Deus está falando com você, há uma palavra profética aqui para o final deste culto. O gigante já caiu. Se você crê nisso, se coloque de pé aplaudindo e glorificando o nome do Senhor.